paga-se um preço muito caro por estar na vanguarda em todos os ramos da vida. Entendeu? Não é fácil. Nunca foi fácil. Pronto aí, jovens? Senão vão enlouquecer os dois aqui antes do podcast. Posso ir? Pode. Então tá bom. Certeza? Não. Então vamos lá. Começa. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Como sempre, né? Eu, analfabeto na maioria dos temas que eu desenvolvo aqui, hoje não vai ser diferente. Eu vou falar sobre uma coisa que, na verdade, eu nem sabia que existia. Até porque turismo nunca foi a minha praia. Mas eu já tive algumas surpresas bastante interessantes nessa área e eu aprendo muito rápido, né? Então, nesse momento, eu sou analfabeto em turismo compartilhado ou multipropriedade e tal. Se eu for analisar a palavra, dá para entender do que se trata, né? Multipropriedade ou turismo compartilhado. Mas do assunto realmente eu não entendo nada. Mas eu tenho duas pessoas aqui na mesa comigo que sabem muito sobre isso e vão dar aqui uma verdadeira aula, não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanharem o podcast, né, onde a gente vai tratar desse tema. Bom, eu estou aqui com a Flávia Correia, que é da área da publicidade, ela é graduada em publicidade e propaganda, e tem o Fábio Mendonça, que é jornalista. Essas duas pessoas estão nessa área já há algum tempo e sabem muito sobre esse assunto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ó, turismo compartilhado, propriedade compartilhada ou multipropriedade. Flávia, vamos começar, vamos ser educados aqui, né? E começar aqui pela Flávia Correia. Seja bem-vinda ao Jurubebas, prazer tê-la aqui. E como eu disse, eu espero ter uma aula sobre esse assunto, porque eu aprendo muito rápido. Eu só tenho 2 neurônios, mas um fala com o outro, então não vai ser tão difícil assim. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco desse universo, né? Eu e o Fábio, a gente há 10 anos atrás já atuávamos na área e entendendo oportunidades, a gente teve a brilhante ideia de lançar um canal de comunicação especializado no segmento. É um canal direcionado aos profissionais que atuam no setor. Então, a gente nasceu como um veículo B2B, né? Business to business. Todo o conteúdo que a gente hoje fomenta no canal, para quem não conhece, nosso portal de notícias é o turismocompartilhado.com.br. Para profissionais ou para usuários comuns? Só para profissionais? Hoje o digital, ele não tem como se limitar. Entendi. Concorda? Concordo. Então a gente chega muito no público final também. E a gente entende hoje a nossa capacidade também de educação. Claro. De educar quem adquiriu uma propriedade, que não entende profundamente o produto que adquiriu, porque é um produto que a gente vai ter a oportunidade ainda de discorrer muito sobre, né, detalhes sobre o produto da multipropriedade, mas que atrelado a ele tem muitas regras de utilização, né? Então, muitas pessoas compram um produto e, de fato, não conseguem entender com profundidade. Então, essa educação, ela é importante. O portal ajuda nisso. Ajuda nisso. Estamos no Instagram também, @turismo_compartilhado. Então, quem não conhece a gente, eu convido para poder seguir aí o nosso canal. Fábio Mendonça, prazer tê-lo aqui, né? Como é que um jornalista foi parar nisso? Você atuava como jornalista na área do turismo ou não? Ou foi alguma coisa assim, não, eu vou mexer nessa área aqui e aconteceu? Não, Seja prazer, bem-vindo. Não, prazer, tá? Prazer meu aqui, estar aqui. Adorei aqui tudo do Jurubebas. Bom, a minha história é um pouquinho comprida, né? Pode contar, nós temos tempo assim, aqui para isso. Tem 10 anos que eu atuo nessa área de turismo compartilhado. Né? Eu graduei em jornalismo em 2005,
né? E trabalhei por 2 anos em jornalismo. E depois eu fui morar na Inglaterra. Fiquei mais de 4 anos ali, na Inglaterra, não atuando com jornalismo, né? Fazendo tudo que o brasileiro faz lá, né? Um pouquinho de cada coisa. Voltando para o Brasil, eu fui morar em Caldas Novas, né? E... Bom, Caldas Novas não tem muita oportunidade para jornalista, então eu comecei a dar aula de inglês e de repente eu caí nessa área de turismo compartilhado, né? Num projeto de multipropriedade, e ali dentro eu tive visualizei esse mercado. Falar, olha, era um mercado na época, né, 2015, que eu estava atuando ali em turismo compartilhado em Caldas Novas. Era um mercado ainda pequeno, mas que eu já visualizava que iria expandir muito ainda, porque tinha muitas empresas de Caldas Novas ali mesmo, sede em Caldas Novas, que estavam abrindo projetos em outros destinos. Então você via empresas de Caldas Novas abrindo um empreendimento em Gramado, empreendimento em Olímpia, em Porto Seguro, e muitas pessoas de Caldas Novas indo trabalhar nesses locais também. Então você vê que tinha um mercado que estava expandindo ali. E ao mesmo tempo também, eu como jornalista, eu era muito curioso para tentar entender mais sobre esse mercado, tanto no Brasil como no exterior, e faltava informações. Eu não tinha como pesquisar isso. Eu entrava no Google, colocava multipropriedade, tempo compartilhado, era muito, muito pouca coisa, assim. Então, foi também nessa necessidade também de ter essas informações para quem precisasse. Hoje, se você pesquisar ali no Google sobre multipropriedade, tempo compartilhado, turismo compartilhado, propriedade compartilhada, já vão ter muitas informações. Não só no nosso site, mas de outros também. Mas naquela época era assim, informações escassas mesmo. Aí, então, desse jeito, eu fiquei 7 anos sem trabalhar com jornalismo, né? E voltei a trabalhar depois. Mas você, mesmo depois que você entrou nisso, você voltou a trabalhar com jornalista, não? Então, eu voltei a trabalhar com jornalismo quando a gente fundou o Turismo Compartilhado. Ok. Então você pratica jornalismo dentro do portal? Sim. Ou comunicação? O que você faz? É os dois, né? Então hoje eu sou empresário e jornalista, né? Entendi, né? Entendi. Quer dizer, você está atuando como jornalista lá, mas com uma visão empresarial, Sim, vamos dizer assim. Isso mesmo. Flávia, então vamos lá, né? Do ponto de vista dos profissionais da área, por que alguém que pensa nesse tipo de turismo deveria acessar o seu portal? Ou o portal de vocês? Tá. Eu acho que a gente, para até contextualizar, explicar o que é a multipropriedade, né? Estamos em Goiás, muitas pessoas conhecem Caldas Novas, então eu acredito que o termo multipropriedade não seja um termo assim tão desconhecido. Eu acredito que hoje, né, com a evolução dos projetos já lançados e entregues, grande parte das pessoas já teve contato com esse termo. Mas multipropriedade nada mais é do que um empreendimento de segunda residência. É uma casa de férias, onde a pessoa adquire uma fração daquela mesma casa, né? Então, ela adquire com outras pessoas. Por trás tem uma empresa fazendo toda essa dinâmica, essa administração, né? Então, o que dá direito a um período de utilização. Por exemplo, se eu quisesse ter alguma casa em Caldas Novas, ao invés de comprar uma casa sozinho, eu poderia participar de uma multipropriedade. Ou seja, eu poderia comprar lá uma fração de, sei lá, de 1% daquilo para ter direito a um período de férias por ano. Isso mesmo. Isso. Né? Quais são as vantagens? Se você fosse um proprietário único... A primeira vantagem é que o investimento é bem menor, né? É menor. E acaba te atendendo naquilo que você precisa, porque ninguém precisa de uma casa lá o tempo todo. O tempo todo. A casa vai ficar... Isso aí já é uma muito realidade. Tempo fechada. Claro, com certeza. Te gerando um custo de manutenção
custo. De né? manutenção. Ficar fechado não é um problema. E outra coisa também, né? De pensar assim, quantas vezes você viaja por ano? Sim. Ah, Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Tem uma velha máxima que diz assim, ó, quando você compra uma chácara, né, para você, uma chácara de lazer e tal, tem 2 momentos maravilhosos, né? Quando você compra e depois quando você vende, né? Então, assim, já no caso da multipropriedade, fica muito claro o seguinte, ó, você vai lá passar as férias e tal, e é só para isso que ela vai servir. E não vai te dar as despesas de um imóvel se fosse totalmente seu o tempo todo, com manutenção e gente para cuidar, sem contar os problemas. Né? Porque quando você compra 1% de uma propriedade, é 1% dos problemas só, né? Tem esse detalhe. E reforçando aqui, esses custos, eles são rateados entre todos os proprietários. Então, de fato, é bem menor, né? O custo de manutenção. Então, esse é o termo multipropriedade. Tem outros modelos de tempo compartilhado também, que é o timeshare, que já é um produto hoteleiro. Ele não é um produto imobiliário. Entendi. A multipropriedade, ela é um direito real, né? É escriturado. Esse timeshare, eu poderia comprar tempo, fração de tempo, isso? De um empreendimento hoteleiro. Ok. Você não tem direito de Entendi. propriedade, Mas né? eu poderia comprar Você tem lá um 2 contrato. dias, 3 dias por ano. É justamente isso. Eles formatam um produto onde você pode usar... vou colocar aqui uma hipótese. Você pode usar X diárias no ano e você pode usar durante 5 anos, 10 anos. Então, eles formatam esse produto. Entendi. E as pessoas compram essas diárias antecipadas. Esse é um outro tipo de turismo... turismo compartilhado. Isso. É um outro modelo. Entendi. Então, tem esses 2 modelos, que é o direito de uso e o direito imobiliário mesmo, direito real, né? A pessoa que você é proprietário. É escriturado mesmo, Ok, né? seu nome está lá na escritura. Isso. Agora, a pergunta que eu te fiz é o seguinte, eu até agora eu estou imaginando o portal está lá, enfim, mas por que o portal é importante para os profissionais dessa área? O que eles vão descobrir lá? Como que o portal ajuda digamos, no dia a dia desse tipo de turismo? É muito no sentido da profissionalização do setor, né? Entendi. Quando a gente olha para um mercado relativamente novo no Brasil, aonde a gente pode considerar que somos o principal veículo de comunicação, né? A gente atinge a nível nacional nossos conteúdos. Então, eu vou até dar um exemplo, meu exemplo também, que foi muito parecido com o exemplo do Fábio. A gente atuava no setor, o Fábio trabalhava na área comercial de um projeto de multipropriedade e eu atuava, na época, na área de inteligência de negócios de um grande grupo hoteleiro, de um resort, que hoje é referência no Brasil, nesse produto de timeshare. E dentro dessa área de inteligência de negócios, a nossa função era constantemente estar revisando os produtos, entendendo a dinâmica do mercado, a dinâmica do público-alvo, essa evolução do próprio público. Isso no timeshare lá no resort. Isso no timeshare, justamente. E também desenvolvendo novos produtos para atender essas novas gerações. Então, essa era a dinâmica da área de inteligência de negócios, especificamente a minha função. Então, eu precisava muito entender o que o mercado estava entregando de novos produtos. Trazer para reflexões e para a mesa essas novas tendências. E eu não encontrava absolutamente nada. Esse é um problema. A gente, na nossa conversa anterior aqui, porque o Rodrigo costuma dizer, acontece sempre um podcast antes do podcast, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, quem está na vanguarda sempre vai ter problema, né? E você acabou de confirmar isso, ou seja, naquele momento você estava na vanguarda, ou seja, você estava pensando e precisando de informações que não existiam. Então, ou você
criava um modelo, um modo de conseguir isso, ou você ia continuar lá naquela zona de conforto. Ou seja, você, nesse caso, vem a opção. Ó, você quer atuar na vanguarda? Atuar na vanguarda é uma canseira, porque você dorme com um problema e acorda com mais um problema, todos os dias. Porque o que já está estabelecido, não é que ele não te interessa mais, o que já está estabelecido, outras pessoas podem cuidar. É mais ou menos isso, né? Eu fico imaginando lá você lidando com inteligência na questão do timeshare. É tipo assim, ó, eu não só preciso entender o que há de novo, os caminhos para onde isso está indo, nas propostas para o cliente, como de onde está vindo essa demanda, por que ela está vindo, né? Porque isso se renova toda hora. Quer dizer, não é uma tarefa fácil. Justamente. E outro ponto que eu observo também do que a gente contribui, né? É no quesito de credibilidade. Quando o profissional ele entende um mercado em franca expansão, com inúmeros projetos lançados, né? Cada vez mais a gente, inclusive, aborda isso, né? Nos conteúdos, lançamentos de novos empreendimentos. Ele consegue passar para o cliente dele a dimensão desse mercado e o quanto esse mercado, ao longo dos anos, está evoluindo e se consolidando. Claro, com muitos desafios, com muitos pontos a se melhorar. É um mercado ainda que, enfim, tem muitos desafios aí, né? Mas é importante ele ter essas informações para poder passar para o cliente dele, gerando credibilidade no produto que ele está vendendo. Tá, então vamos lá. Se eu hoje estou no mercado imobiliário, né? Se eu estou ligado nesse mercado, e eu entrar no seu portal, eu posso aprender lá que existe um mercado promissor propondo a multipropriedade. Né? Então, eu sou lá um corretor, alguém autorizado com CREA e tudo e tal, e atuo no mercado imobiliário. Aí eu entro lá. Aí lá eu descubro esse negócio de multipropriedade. E, ó, existem produtos sendo colocados no mercado num fluxo X e tal, não sei o quê, e você, como profissional da área, poderia, então, estar ganhando dinheiro com isso, né? Sim. Desde que você entenda e conheça o que é isso. No seu site eu teria esse tipo de oportunidade. Justamente. Não só Agora ficou claro para pra o mim. profissional Entendi. que atua na corretagem, digamos assim, quanto o próprio incorporador Ok. que atua no modelo tradicional E o cliente. e também o hoteleiro. Uhum. Porque existe uma tendência do hoteleiro enxergar a oportunidade em transformar um empreendimento dele Em multipropriedade. em multipropriedade. Realmente, agora está ficando claro. Né? E quando a Assim, gente vem com números, então, né, a gente consegue entender a dimensão desse mercado. O Fábio até tem números aí para divulgar da pesquisa de... À medida que você vai falando, ou seja, como os meus 2 neurônios funcionam, dá para entender o seguinte: nós estamos falando de um mercado gigantesco. Sim. Né? Gigantesco, porque, por exemplo, quantos empresários hoje não têm aí os seus elefantes brancos, por exemplo, que podem ser transformados, customizados, etc, etc, dentro desse conceito, dessa nova proposta, né? Mas não é para amadores. Sim, sim. É por isso que tem que ficar claro aqui, olha só, por que eu insisti na questão do portal, né? Mas por que eu deveria entrar lá? Então já está claro para mim. Ó, se você é um possível investidor, você vai se beneficiar lá, porque você vai entender claramente como isso acontece e o quanto é vantajoso para você, o quanto é um negócio viável para você. Se você é investidor, idem. Se você é consumidor, também idem. Se você é profissional da área, que pode atuar ganhando dinheiro, né, com as oportunidades de negócio que surgem lá,
o portal também vai servir para você. Então, agora, vamos virar essa página, né? Então, vamos falar de multipropriedade. E aí, Fábio? Números. Então, na última pesquisa, tem uma pesquisa que a consultoria Caio Calfaz sempre divulga anualmente, o mercado ele tem, então, 216 empreendimentos lançados, 117 já prontos em operação. Né? E o VGV, que é o valor geral de vendas, tá em 92,7 bilhões. Mas o mais interessante disso daí é entender o crescimento. Sabe? Então, assim, na última pesquisa, 2024, para essa agora, 2025, cresceu 16,6% o mercado. Um crescimento muito grande. Não, e agora ele está estabilizando. Né? 5 vezes mais do que o PIB cresceu. Teve assim, tem a lei da multipropriedade, né, que ela é regulamentada, né, que é 2018, né, a lei 13.777, que regulamentou 2018. Antes da lei, já estava sendo lançado empreendimentos, mas os advogados estavam conseguindo regulamentar pelo próprio direito imobiliário mesmo, né? Eles estavam conseguindo. A lei trouxe mais segurança jurídica. Okay. Então, depois da lei, teve realmente um crescimento enorme. Deu um boom. Né? Não teve o boom logo depois que teve a pandemia. Né? Mas é um mercado que passou bem na pandemia. Né? Como todo mundo cresceu menos, mas cresceu. Mas você, pegando assim as pesquisas de 2021 para 2022, o mercado estava crescendo 40% por ano. 2022 ou 2023, 40% também. Aí depois começou a diminuir um pouquinho, foi para 33%. E do ano passado para esse ano, cresceu 16,6%. Mesmo assim, foi mais de 5 vezes do que o PIB cresceu. Sim, um crescimento absurdo. Sim, é um crescimento. Você olha assim, olhando assim um gráfico, a curva está assim, tá uma curva ascendente. Ascendente, realmente. Então, isso mostra o quê? Mostra que tem empresários querendo investir e tem público consumidor, né? Um mercado com 92,7 bi de vendas, né, de VGV, é um mercado enorme. Você pensa assim, que é muito... não é uma coisa assim para amador, né, vamos dizer. Então, interessante é que no momento em que as pessoas procuram, por exemplo, por canais de investimento, né? Esse, tá claro que pode ser um baita de um canal, né? Para quem quer investir nessa área, não adquirindo multipropriedade, não é exatamente, estou falando investir mesmo, falou assim, eu vou produzir, para o investidor, exatamente. Para o investidor, para quem já está no ramo, é uma grande possibilidade, porque chega uma hora que o mercado, ele nessa área, né? Por exemplo, eu acho que Goiânia, hoje, surgiram e ainda estão surgindo tantos condomínios horizontais que eu acho que está bem próximo de uma digamos assim, de um equilíbrio de demanda, sabe? Acho que daqui para frente, os investidores vão ter que pensar muito sobre isso, porque... um condomínio... Está saturado, digamos assim. Porque eu acho que é um ponto de saturação, porque, cara, do autódromo até um pouco depois do posto fiscal, nessa GO 020 indo para Bela Vista, tem mais de 30 condomínios, só de um lado, sendo feitos lá e tal. Se você pega, digamos assim, a ocupação horizontal... em comparação à demanda vertical, né? Estabilizada lá, vertical, é óbvio que se você for raciocinar desse jeito, assim, pega um bairro tipo o Bueno, vê quantas pessoas estão morando lá verticalmente e faz a conta de quantos condomínios você poderia montar. Esse raciocínio pode parecer lógico, mas tem uma questão de demanda aí, de poder aquisitivo, etc, etc. Então, não é exatamente uma regra de 3, vamos dizer assim, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a multipropriedade, para o investidor, pode ser uma excelente saída. Porque ela,
pouquíssimo que eu sei sobre isso, tudo que eu sei é aqui agora, nesse momento, né? É o seguinte, nós estamos falando de um investimento muito baixo em relação ao todo. Por exemplo, o cara que investiu num projeto que vai ser utilizado na multipropriedade, a chance dele comercializar é muito superior. Pelo menos é o meu entendimento. Porque você pode ter lá a tua tão sonhada casa vamos chamar de casa de praia para as pessoas entenderem, né? Pagando muito menos e com um custo bem menor. Não, pro consumidor é uma vantagem enorme. Realmente, então, uma casa hoje, por exemplo, um apartamento de férias em Caldas Novas, né, com um parque aquático, uma estrutura boa, ficaria em torno de 250 mil, 300 mil. Aí ele vai adquirir uma multipropriedade, que deve estar em torno de uma semana, 2 semanas, 30 e poucos mil, 40 mil. Então, assim, ele vai pagar pelo que ele vai utilizar. Entendi. A loja tem toda uma estrutura, e ele passa né? a ser dono daquele imóvel. Porque Sim. tem uma estrutura também atrelada de parque aquático. Sim. Normalmente tem serviços hoteleiros também. É um imóvel mobiliado. Desculpa. Então já vem com toda uma estrutura, né? Pronta ali já. Quer dizer, o investidor oferece isso. Sim. O produto Vendido, oferecido, né? O produto oferecido e vendido ao cliente final, como é que ele é exatamente? Ele está dentro dessa estrutura, inclusive está mobiliado, é isso? Sim. Estrutura de um hotel. De um hotel. 4 estrelas, por exemplo. Um hotel estar 4 mobiliado estrelas. tem um sentido, né? Você não, porque já imaginou 10 donos, tem E por isso você que cria um por padrão. isso que tem que ter regras. Eu não posso entendi. chegar lá achando que Aprendi mais um pouquinho. É só meu, eu vou colocar um quadro na parede. Aprendi mais um pouquinho, né? Não, Ou seja, não. quando você compra, você precisa entender que tem regras, você precisa Sim. entender que você precisa escolher aquilo que te agrada realmente, né? E aí, se vão ter 10 donos ou 30 donos, esses caras precisam ter um gosto, vamos dizer assim, bem parecido. Tem que haver uma interseção lógica entre eles para que todo... Seria como uma assembleia de síndico? Tem, mas tem Sim, assembleia. tem Tem a mesma assembleia. coisa, tem o Rodrigo aqui, Aham. porque você que está assistindo aí, o Rodrigo interferiu aqui perguntando, mas como é que funciona a administração disso, né? Tem lá 20 donos, e aí? Tem o quê? Tem uma assembleia, tem Qualquer síndico? melhoria, tem empreendimento. qualquer coisa tem que ser aprovada por todos eles. Entendi. Tem empreendimento de multipropriedade em Olímpia, São Paulo, com 1.000 apartamentos, tem mais de 10 mil proprietários. E tem assembleia. Claro. Assembleia online. Tem assembleia online. Não, logicamente não presencial, que teria que ser um estádio de futebol. Mas essa assembleia de todo o empreendimento, ou seja... Sim, todo empreendimento. Tá, Todo se o cara empreendimento. tem lá... Não só de um apartamento. Entendi. A entendi. assembleia é igual de todo empreendimento, igual de um edifício normal. Ok. Tá, tem que passar, tem que ter outra votação, normalmente. Quando é apartamento... Tem prestação de contas, A maioria é tudo. apartamento ou tem casas também? Tem casas também, tem casas projetos também. Projetos que são casas, bangalôs. Aham. Sempre com viés de Quer dizer, férias, amanhã né? pode surgir aí um condomínio horizontal nessa categoria. Sim, e já tem, inclusive. A gente... Já tem. A gente, semana passada, participou do lançamento de um empreendimento que é um modelo um pouquinho diferente. Ele acho que ele se caracteriza como um timeshare, né? Que é um direito de uso, que é um em Só que casa, é 25 private anos, né? residence Direito de uso club. 25 anos. A pessoa pode utilizar por 25 anos. Entendi. É um Mas empreendimento. timeshare. São casas de altíssimo padrão. Ó. É um mercado lifestyle do grupo Aviva, que fica no Rio Quente Resorts. Entendi. É belíssimo o conceito, a gente conheceu o conceito do projeto. Enfim. Mas é uma forma muito boa de você ter um local onde você possa passar lá uma semana sossegado e tal, numa propriedade que você também é dono, né? Até o timeshare também, dependendo da maneira, pode ser para algumas pessoas até uma opção melhor. Aham. Né? Fala, não, eu não quero é o ser dono de perfil, nada. aham. Eu faço isso e está tudo certo. Que é melhor do que você... Deve ser mais em conta, vamos dizer assim, do que você
sei lá, pagar diárias no dia que você quer ir. É claro que você não... Ó, eu tenho tal data, o timeshare funciona já tudo pré-estabelecido. Ou não? Ou você escolhe? Como é que funciona isso? Sim, ele abre a janela, você entra em contato, escolhe. Existe também uma parte de educação do cliente, porque quando ele quer um período de alta temporada, ele tem que entender que ele precisa se planejar com antecedência. Claro. Não adianta ele entrar em contato uma semana antes e falar, olha, eu quero um dia o carnaval. Antes, que ele não vai conseguir, né? Claro, se você não se programar... então tem essas particularidades. E outra coisa, quando você compra, digamos, como você compra um Gol, não é lógico receber sei lá, um Golf, né? Então as pessoas têm que ter essa postura, tem que ter essa educação. Fala assim, ó, se você... esse modelo tem tantas vantagens, porque, né, quem está oferecendo também tem vantagens, né, de tá faturando antecipadamente, etc, etc, etc. Então, você precisa entender isso, porque se o cara acha que é a mesma coisa, fala, não, o cara que vai pagar a data lá, que não tem nenhuma relação, não é que ele é um cliente mais valorizado, ele vai pagar mais caro do que você pagou, né, e faz parte do negócio. Uhum. Então, ter educação nesse sentido... É fundamental para você não sofrer, né? Porque tem gente que vai querer carnaval uma semana antes, certeza. Deve ter. Sim, você que trabalhou num resort altamente profissional nesse sentido, deve ter visto isso acontecer direto, né? Vou entrar na justiça, isso não funciona, não sei o quê. Mas, principalmente no Brasil, né? Porque no Brasil é difícil, né? O Brasil não era e continua não sendo ainda, né? Porque nos falta ainda um comportamento mais, digamos assim, um comportamento adequado àquilo que você se comprometeu. Sim. Né? Você compra uma coisa... jurando, é como serviço, né? Alguém contrata você para fazer um serviço, aí você chega lá e diz, ó, isso aqui feito dessa forma, assim, que é o correto, vai custar X. Aí a pessoa que está tentando te contratar diz, não, mas se fizer assim, assado, não sei o quê, não dá para ser X dividido por 3? E você fala, ó, do jeito que você está falando, é possível, mas vai dar problema. Não, mas eu quero assim, beleza. Aí você comete o erro de atender aquela demanda, e aí, quando dá o problema, o cliente te chama para te cobrar como se aquilo não tivesse ocorrido, como se você tivesse feito da forma correta. 100% das vezes é assim. Então, isso é um problema cultural, né? Uhum. A gente não costuma olhar o contrato que assinou, né? Entendeu? E hoje tem até... processos criados dentro da própria venda, que existe na parte final uma etapa que chama verificação, aonde entra uma outra pessoa. Isso daí não são em todos os projetos, mas estou falando especificamente no que eu trabalhei. E entra uma outra pessoa e ela checa junto com o comprador ali, o cliente, todos os itens que foi falado, que foi, né... E pode acontecer do comprador entender que tinha coisas ali que ele não sabia. Sim, ou ele não imaginava que era daquele jeito, ou ele não entendeu daquele jeito, que é outro problema grave, né, que a gente tem. É a verificação. É porque esse produto, ele tem uma complexidade. Sim, sabe? Claro. Então, assim, a educação é muito importante. Então, depois que ele compra, o empreendimento, ele vai continuar em contato com ele para educar ele, para ele entender o que ele comprou, como é que funciona. Você comprou 1 semana, 2 semanas. Então, tem que explicar para ele como que ele vai utilizar aquilo ali. É em média temporada? Média temporada, alta temporada. Às vezes ele acha que ele vai poder usar todas as temporadas, mas não. O produto que ele comprou, em algum momento ele fez um downgrade porque não entrou dentro do orçamento dele, então ele acabou comprando um período de média temporada, que chama de média, né?
E achando que poderia usar em outra Você temporada. entendeu? Que tem muitas especificidades. Tipo, Tem que ter um cuidado. Com certeza. Tem que ter um cuidado. Eu acho até que quem vende esse produto, ele tem que ter essa pegada aí. Sim. E esse cuidado, porque Sim. ele vai arrumar uma encrenca bruta, uma atrás da outra. Enfim. Normalmente quem a compra- venda, né? Assim, quem mexe com venda, não, quanto mais você evitar dificuldade, tem certas coisas que não. Você precisa ser muito claro, absolutamente claro. Transparência. Né? Porque senão depois você vai ter um retorno tão problemático, tão Sim. negativo, que acaba com o seu negócio. E entendeu? querendo ou não, existe muita polêmica, assim, nesse setor, né? Porque existe, atrelado a ele, uma taxa de cancelamento alta. As pessoas compram em determinado momento, elas desistem do que comprou. Enfim, N coisas, assim. Então, essa transparência na venda É muito importante. é fundamental para o sucesso, para a sustentabilidade. Isso aqui é daquele uma dica empreendimento. importantíssima para quem é investidor nessa área, né? Porque e infelizmente, né, de novo vou falar aqui do Brasil como um todo, né? O Brasil que não tem essa cultura. A venda no Brasil, não, já tem muita, já mudou bastante, mudou, mas ainda tem muita letrinha sumida lá, muito asteriscozinho, não sei das quantas, que passa batido e depois quando o cliente percebe, ele não aceita simplesmente que ele assinou porque ele fala, não, mas eu não vi. Ou seja, e aí o que isso gera? Isso gera distúrbio, isso gera problema, isso gera negatividade, isso gera confusão e não é bom, né? Porque sem contar que isso gera uma imagem negativa, você vai construindo uma imagem negativa sobre uma coisa que poderia ser muito boa. E que, de fato, é muito boa. Então, né? Quando a gente olha para a multipropriedade, dentro dessa tendência de economia compartilhada, chega a ser uma solução. Né? A pessoa que vai comprar, ela precisa entender as regras do jogo, as regras da utilização. É assim, você compra uma entrada para ir assistir a uma peça de teatro. Tem uma lógica que você precisa respeitar. Você não pode dormir e roncar, né? Você não pode abrir uma cerveja e falar de futebol. Você não pode ficar interferindo na peça. Você não pode ficar dando opinião. É o óbvio do ululante óbvio, né? De comportamento. Agora, imagina... Mas para você, né? Pois é, exatamente. Para quem tem pingo, né, de base para entender que as coisas são assim, né? Eu por exemplo, há muito tempo que eu não vou num cinema, né, assistir um filme, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas reagem ao que está acontecendo na tela, né, e tal. E assim, tem gente que fala, inclusive. Eu acho extremamente risível, mas a pessoa tá lá tão envolvida, né, que ela passa a fazer parte da trama e tal. Agora, no teatro, isso é um absurdo, né? Porque, enfim, mas tem a ver com a cultura de você, então, estar preparado para usufruir daquele produto especificamente, né? Você vai num restaurante e né, você não pode sair gritando, reclamando, tirando a camisa, tirando o sapato, achando que você está na sua casa. Porque tem outras pessoas, tem uma regra de convivência, etc, etc. Tudo que você precisa respeitar. Na multipropriedade, é exatamente a mesma coisa. Então, quem compra precisa saber literalmente como funciona aquilo. E quem vende tem que ter esse interesse. Né? Mas vai dificultar. Não vai dificultar a venda, não. Não pode. Não vai dificultar, sabe por quê? Porque quem não aceitar a regra não tem o perfil para esse tipo de produto. E vender para quem não tem o perfil é uma encrenca sempre, né? Não sou nem nunca fui especialista em vendas, tá? Mas quando você vende alguma coisa que a pessoa não precisa ou não tem o perfil para utilizar, você está arrumando uma encrenca para ela e para você mesmo, porque o rebote vai acontecer.
Certeza absoluta. Entendeu? Sim, não, é verdade. A transparência é muito cobrada hoje, né? Sim. No mercado, a gente mesmo Ela fala, é fundamental, né? tanto na venda, tanto depois da venda, continuar com essa transparência, explicando, você tem uma semana, quando eu não quero usar a semana, tem a possibilidade de fazer intercâmbio de férias, né? Que o proprietário ele pode utilizar outro hotel de outro destino, por exemplo. Então ele pode pegar essa semana dele, colocar numa empresa de intercâmbio de férias e se hospedar em um hotel em Gramado, por exemplo. Entendi. Tem essa possibilidade. Ele pode ir para o Rio de Janeiro, pode ir para Fortaleza, até para fora do Brasil também tem essa possibilidade dele fazer esse intercâmbio. Né? E outra pessoa pode, por exemplo, se ele comprou em Caldas Novas, né? Então ele colocar uma semana dele nesse banco, nesse banco de hospedagens. Entendi. E outras pessoas podem vir para Caldas Novas, que comprou em Gramado. Essa sabe? negociação é possível, existe, corriqueira. Sim, tem empresas que fazem isso daí, fazem esse intercâmbio de férias. Entendi. Então é outra vantagem. Então, mas ele também tem que entender como é que funciona. Então ele tem que entender isso daí. Como é que eu vou fazer? Quanto Também tempo? tem muitas regras. Quanto tempo né? que eu tenho que falar isso? Com antecedência. Ou, por exemplo... Com que antecedência eu tenho que... eu comprei um empreendimento de alto padrão. Ou o contrário, na verdade. Comprei um empreendimento... vamos colocar 4 estrelas ali, né? E eu quero ir para o empreendimento de alto padrão. É possível? É possível, mas aí eu pego uma semana... E transforma em 2 dias. Entendeu? Entendeu? É um raciocínio rapidinho. É isso. Claro. Né? E aí o usuário, de novo, né? A gente cai naquela questão da pessoa não ter cultura para entender o que ela comprou, como funciona. De se interessar também. Eu tenho 5 dias. De se interessar também, por claro. conhecer, por entender ali. Não, então deixa eu voltar aqui, deixa eu ler o contrato, deixa eu buscar informação. Na verdade, não será negado a ele nenhum direito, né? Agora, também não será dado a ele nenhum direito que não tenha sido contratado. Ponto final. É assim que funciona. É assim que funciona com tudo. No supermercado, na farmácia, no posto de gasolina. Olha, você chega lá, eu quero R$50 de combustível. Você contratou R$50, vai receber R$50. Agora, não existe a possibilidade de você contratar R$50 e receber 70, a não ser que o frentista tenha cometido um erro, entendeu? Na multipropriedade é a mesma coisa. Então, assim, você contratou um hotel 3 estrelas, mas agora você está querendo ir para uns 5 estrelas. Então, é assim, 5 dias, 1 dia só que você vai ter direito. Não, que absurdo. Não é absurdo. Você pode ter 5 dias no hotel que você contratou. Isso. Só que esses 5 dias, quando ele se transforma em moeda lá nesse banco, e essa moeda só compra 1 dia no hotel 5 estrelas. Ponto final, Mas é problema, né? É difícil. Assim. É o sujeito que... E tem muita gente que é assim porque não tem condição de entender mesmo, né? Não tem cultura para entender, e outros que são desonestos mesmo. Entendeu? Nessa possibilidade, que estão sempre criando um problema e tal. Ou sempre querendo tirar vantagem de alguma forma. Ou tirar vantagem, né? Exatamente. Aconteceu um evento sobre multipropriedade, nós estamos em setembro, final da primeira semana, vamos dizer. Aconteceu agora, na semana passada, um evento sobre multipropriedade. Como é que foi isso? O que rolou lá? Demonstrou com que visão vocês saíram desse evento. Eu queria saber mais sobre ele e o que rolou lá. O Multipropriedade Summit, ele foi realizado agora, dia 27 de agosto, né? Foi a 5ª edição. Esse ano a gente escolheu Goiânia para sediar o evento, mas ele já foi realizado em Fortaleza. São vocês que promovem? Somos nós os organizadores. Que legal. Ele já foi realizado em Fortaleza, em São Paulo, ano passado Balneário Camboriú. E esse ano a gente decidiu trazer para Goiânia, porque olhando para o mercado da multipropriedade, Goiânia é sede de grandes empresas do setor. Então, a gente está em casa, né? A gente está aqui próximo de quem
tá no palco compartilhando seus conhecimentos. É um evento que foi direcionado para um público mais executivo, tanto de quem já atua dentro da multipropriedade, quanto também de incorporadores e hoteleiros interessados em conhecer o modelo de negócio. O foco no investidor, vamos dizer assim. É o executivo do setor turístico imobiliário. E a gente ali abordou temas referentes a todo o ciclo do negócio, desde a parte de concepção do projeto, do que é importante quem está ali, né, desenvolvendo esse projeto, levar em consideração, até a parte de operação já daquele empreendimento, já ele entregue e rodando com uma gestão hoteleira, com uma gestão condominial. Então foi um dia inteiro, né, de bastante conteúdo e foi bem proveitoso. Vocês saíram de lá com a ideia de que são promissoras as possibilidades do negócio aqui na região Centro-Oeste? Vocês saíram de lá com essa ideia? Na verdade, aqui e acho que o Brasil como um todo. Porque quando a gente olha o potencial turístico do Brasil, aí a gente entende o quanto que esse mercado tem a crescer, né? Eu ia chegar lá, né? Porque assim, outro dia eu conversei aqui com uma pessoa da área que veio falar sobre turismo, né? Mas de uma outra coisa, não exatamente a multipropriedade, mas o investimento em empreendimentos para servir ao turismo, né? E a transformação de, por exemplo, prédios que já existem ou hotéis e tal naquele segmento que ela veio falar aqui. E aí a gente falou em mar de possibilidades, né? Então assim, e é o que acontece quando se fala em turismo, tudo é muito grande ainda no Brasil, quanto né? você fomenta de novos negócios que estão atrelados ao turismo, né? Quando a gente olha os destinos mesmos, vamos falar de Caldas Novas. Como era Caldas Novas antes e como é hoje, né? Nessa oferta de serviços de entretenimento, gastronomia. Outro destino que é legal a gente poder fazer esse comparativo é Olímpia. Olímpia, São Paulo. É um destino que há 10 anos atrás ele era pouco desenvolvido e quando eles descobriram o potencial turístico ali da cidade e começaram a investir, né, principalmente a multipropriedade levou muito esse desenvolvimento para a Olímpia. Quando você vai hoje para o destino, é outra cidade. E o quanto que a população se beneficia dessa economia que é gerada, né? Com certeza. Então a multipropriedade ela tem Caldas muito esse Novas potencial. é um ótimo exemplo disso, né? De como Sim. a cidade se beneficia do turismo lá, né? E imagina se a moda pega, hein? Porque veja o que aconteceu com Caldas Novas. E é o que aconteceria com N locais no Brasil, com esse potencial, ou com um potencial ainda maior e que são subutilizados. Assim, Mas tudo tem que ser, todo esse desenvolvimento, ele tem que ser com o poder público. Com certeza. Muitas vezes a gente conversa com empresários, corporadores, né? Eu tenho um terreno em tal local, mas é um local sem estrutura. Não tem como fazer um hotel ali se não tem aeroporto perto, a rodovia é ruim para chegar lá, a cidade tem pouca estrutura também para receber turistas ali. Então tem muitas coisas assim que tem que pensar. Quando o empresário vai olhar, ele pensa em tudo. Tem que pensar em tudo. Aonde que está? Como é que o meu cliente vai chegar nesse local? Tem estrada? Tem supermercado para ele? Tem restaurante aqui nesse local aqui? Assim, quando a gente faz uma análise bem simples do que é o Brasil nesse sentido, né? Aqui as pessoas não entendem o turismo como algo de extrema relevância no PIB, por exemplo, né? Do que ele gera. Então, parece que os governos têm uma dificuldade enorme de fazer esse investimento. Por quê? Porque esse investimento, entre aspas, não dá voto.
E a gente está preso nessa maldita armadilha, né? Então, o que ele está dizendo é claramente o seguinte, Leal, falta infraestrutura para o turismo se estabelecer. Isso está claro, né? Você tem locais no Brasil que são excelentes, mas, escuta, se a gente divulgar vai dar merda, porque as pessoas vão aparecer lá e não vai ter nem aonde comer, né? Imagina dormir e tal, entendeu? Não tem estrutura nenhuma. Não é só a rodovia que não chegou lá, não é nada, não tem nada. E esse investimento, ele não necessariamente daria voto, por quê? Porque ele é feito em locais, às vezes, de quase acesso nenhum. Né? Por exemplo, vamos falar do Jalapão lá em Tocantins. No Tocantins, né? Eu nunca estive lá, no Jalapão. Mas eu garanto para você que se o Jalapão estivesse na França, ele renderia 1000 vezes mais. Se ele estivesse na Inglaterra, idem. Na Alemanha, idem. Mantendo e preservando exatamente, o local. Claro. Mantendo, preservando tudo, ou seja, por quê? Basicamente por causa da infraestrutura. Né? Você teria infraestrutura para visitar aquele lugar, para usufruir dele. Coisa que aqui não é tão fácil, porque falta política pública, e como falta política pública, falta investimento na área. Né? O turismo o turismo não entra no cardápio das campanhas, né? Ninguém fala, candidato nenhum fala, turismo, vamos fortalecer, vamos fazer acontecer. Nada. Isso aparece lá num cantinho de página de um programa de governo e tal. Não é aquela coisa assim de falar, não, vamos fazer mesmo, entendeu? Não é um plano safra. Pronto. E como que o turismo, mais uma vez, ele, junto a ele, né, ele engloba diversos setores que são beneficiados. Claro, lógico. O transporte. Vou te falar de uma característica que o turismo tem, do ponto de vista socioeconômico, que é fundamental num país como o Brasil, de tantas desigualdades, né? O turismo, ele redistribui renda. Isso está claro, isso é óbvio nesse tipo de negócio. Num país que precisa disso para manter um nível aceitável de igualdade entre as pessoas, cara, é o canal. E por que não acontece? Vamos falar de novo aqui do Plano Safra. 650 bilhões de investimento num setor a juro praticamente nenhum. Com redistribuição de renda praticamente zero também. Baseado em quê? Por que é assim? Aí, vamos lá, então. Lá no Congresso nós temos uma bancada do agro que, somada a uma bancada evangélica e não sei das quantas, aprova, acontece e tal, e vai, né? E o turismo? Não tem bancada do turismo. Não tem bancada. Não, bancada do turismo é um negócio tão assim, tão... pior do que bancada do povo, porque bancada do povo também não existe, né? Mas a do turismo consegue ser pior ainda. Se não existe a bancada do povo, que seria beneficiada pela bancada do turismo, porque se o turismo avança no Brasil, né? Como avançou, por exemplo, o agronegócio brasileiro, e aqui parabéns à Embrapa, porque sempre que eu posso eu dou parabéns à Embrapa, que é uma empresa fundamental. A Embrapa, na questão na agricultura brasileira, a Embrapa foi e continua sendo fundamental. Então, se a gente tivesse uma Embrapa no turismo, né, e se a gente tivesse uma bancada do turismo, provavelmente o turismo hoje no Brasil estaria bombando e redistribuindo renda e desenvolvendo regiões ainda infelizmente subdesenvolvidas no Brasil, com um potencial turístico absurdo. Sim. E é por isso, né, que a gente fala assim, senso crítico é um fator de sofrimento que a gente, infelizmente, né, que quanto mais você percebe as coisas, mais você sofre. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais você melhora como ser humano, pior fica a sua vida. Porque quanto mais você melhora como ser humano, mais você percebe o seu entorno.
E menos você aceita a miséria que se estabelece ali. Então, quanto melhor pessoa você for, maior será o seu sofrimento. Talvez essa questão leve as pessoas a essa cegueira proposital. Não quero saber. Não falo de política. Não, isso não me interessa. Eu existo sozinho, entendeu? Mal sabe ele que o cocô que ele faz lá na privadinha dele depende da política. Se a política resolver que você não vai fazer esse maldito cocô aí 2 vezes por dia, você não vai fazer 2 vezes por dia. Você vai fazer só uma. Para você entender o que a política faz na vida de todos nós, né? E aí a gente deixa aquele Congresso malandro lá funcionar ao bel prazer deles com as bancadas que eles acham que... Meu Deus do céu, fora de brincadeira. O que a bancada evangélica contribui com esse país? Fala para mim. Deve ser a mesma contribuição, né? Já que vocês são de Caldas Novas, deve ser a mesma contribuição que um bando brega chamado Legendário, se eu não tô... É Legendário mesmo que chama? Um bando brega chamado Legendários foi lá para Caldas Novas para tirar o capeta de lá. Entendeu? Não, porque a questão espiritual. Então, cara, por que vocês não vão procurar o que fazer? Mas eu vou te falar. Eu lá de Caldas Novas, hoje Caldas Novas está muito melhor em relação, assim, era muito pior em relação à bagunça. Sim, mas isso é natural, hoje, né, da sociedade, vai melhorando. Hoje o turismo de Caldas Novas é bem organizado, então assim... É bem familiar. Eu acho... tudo bem, né? Então eu acho que eles chegaram na época errada. Não, se eles chegassem na década de 90... Deixa eu te falar. Hoje eu vou invadir o centro da cidade. Vou tirar o capeta, aí tudo bem. Cara, realmente era... Deixa eu te falar. Se o capeta esteve lá nos anos 90, muita gente curtiu o capeta, você quer saber. Entendeu? Né? Agora, pô, tenha dó, cara. Século XXI. Um bando de gente que parece que sabe ler e escrever, mas infelizmente não entende nem o que escreveu, sabe? Ir para uma região turística, dizer que a gente vai lá para não sei o quê, espírito. Vocês te viam assim, vão salvar as famílias, né? Sabe assim, é um negócio, é um troço que... Como que a gente chegou nesse ponto? A minha pergunta é essa. Eu até quero aproveitar a oportunidade para dizer uma outra coisa. No 7 de setembro, né, colocaram na Avenida Paulista uma bandeira gigante dos Estados Unidos, né? Ok? Como se nós estivéssemos no 4 de julho, ok? Beleza. Aí eu tenho aqui uma sugestão para fazer. Olha, a gente deveria deportar todas aquelas pessoas lá para os Estados Unidos, né? Já que eles são tão brasileiros norte-americanos, né? Assim, deveríamos deportar todos eles para lá, para a gente ver que consideração o ídolo deles lá, porque eles têm um ídolo aqui e tem outro lá, que lá é o Trump, né? Para ver o que o ídolo deles lá nos Estados Unidos faria com aquelas pessoas que estavam lá carregando aquela bandeira enorme dos Estados Unidos. Eu queria ver o que ele ia fazer. Bom, opções. Primeiro, mandar para Guantánamo, né? Não, primeiro cagar na cabeça de todos eles, como subraça, que é o que eles estão fazendo lá. Agora eles estão abordando pessoas com sotaque nas ruas, e essa notícia saiu, a Suprema Corte autorizou, né? Eles estão abordando pessoas com sotaque na rua. Se tiver sotaque, o sujeito lá, o agente da imigração, já tem o direito de pegar, de prender, de levar, de perguntar, de questionar e tal, não sei o quê. E está acontecendo casos, inclusive tem um processo rolando lá, de americanos que são de pele morena, entendeu? Questionados assim e tal, tendo que explicar em que hospital que nasceu, que não sei o que e tal, sem nenhuma autorização judicial. Olha que ponto que chegou. Então, esses brasileiros norte-americanos, que seriam deportados para lá, primeira coisa que eles chegar lá, eles iam ser pegos pelo pescoço e afundar a cabeça deles na merda, né? Tipo assim, ó, isso é o que a gente quer para vocês aqui, subraça. Depois podemos mandar vocês para Guantánamo, ou para Honduras, ou para casa do caralho, entendeu? No mínimo, nós vamos mandar vocês de volta para o Brasil.
É impensável como que a gente chegou nesse ponto de brasileiros... Essa falta Entendeu? de civilidade, né? De tenha união, dó, não, para com isso. de união da pátria mesmo. É o seguinte, o cara tá ali pedindo intervenção de um governo estrangeiro numa instituição que faz parte do poder que nós temos aqui da República. Essa gente acha que o Trump deveria invadir o Brasil para evitar que o Jair Bolsonaro fosse julgado. Como se ele não tivesse tendo um julgamento absolutamente dentro da regra, com ampla defesa, né, dentro do Estado Democrático de Direito. Não. É como se isso não tivesse... Mas esse é o problema, né, de pessoas que estão ali alijadas do processo completamente, né, com a cabeça feita por fake news o tempo inteiro. Essa gente só acompanha no WhatsApp canais que estão ali manipulando elas o tempo inteiro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Semana passada eu vi algumas declarações dessas pessoas que estão lá de camisa da seleção e tal, falando sobre... gente dizendo que os ministros do Supremo são todos clones. É mesmo? Que o Lula é um clone, não sei das quantas e tal. Olha o nível de loucura que nós chegamos. Um nível tão louco, né? Igualzinho esse bando brega chamado Legendários, que foi lá para Caldas Novas tirar o demônio de lá, tirar o mal de lá. Entendeu? Chegaram com quantos anos atrasados mesmo? Chegam 30 e tantos anos. Porque se tinha o capeta lá em Caldas Novas... Hoje tem mais não. Foi nos anos 90. Hoje é um turismo bem família mesmo. Que aliás, deixa eu deixar aqui bem claro o seguinte. Já foi assim. Se o capeta esteve em Caldas Novas nos anos 90... Muita gente aproveitou essa estadia lá. Pode ter certeza. Entendeu? E agora vocês não são bem-vindos em Caldas Novas, não. Entendeu? Eu acho que eu falo pela maioria dos habitantes da cidade. Alguns, né? Alguns tomados aí por essa ideologia maldita, que a religião é uma porcaria. A religião é a pior coisa que existe no universo rastreável. O James Webb já chegou a alguns bilhões de anos, né, do Big Bang. De lá para cá, não tem nada pior do que religião. Nada. Nada pior. Que mente, que manipula, que maltrata, que assassina, que faz o capeta religião. Entendeu? Principalmente quando você prega a sua verdade como absoluta, né? Não, como você prega a sua verdade, não é nem como absoluta, é como verdade. Mas, eu acredito em Jesus Cristo. Ótimo. Beleza, tá tudo certo. Agora, diferente de você não... Jesus Cristo é que é o cara. Esse tal de Krishna aí tá fora. O outro lá da religião não sei o que também não existe. Não é. Ou seja, quando a sua verdade... Você quer dizer que a sua verdade é a verdade, aí, meu amigo, aí você já está enrolado pela religião, você já foi, como diria minha avó, você já foi pissuído por essa desgraça, entendeu? E a sua mente está cozida, entendeu? Porque não é difícil você aceitar a fé das pessoas. Ué, o cara pode ter fé nessa caneca aqui, tá tudo certo. Ou não, o meu Deus é essa caneca, tá ótimo. Desde que você não queira impor isso aos outros. Tá tudo certo. Mas não, vai lá um bando brega tirar o mal da cidade. Tenha dó, cara. Os caras vão fazer caminhada, não sei das quantas, para serem maridos melhores. Fora de brincadeira. Eu até acredito que o capeta deve estar me sacaneando, porque não pode. Porque chegar num ponto de achar que alguém pode fazer um grupo desse, e esse grupo que vai pro meio do mato aí, não sei mais o que e tal, gente que nunca tirou o tênis, que nunca pisou no chão, você entendeu? Para melhorar como pessoa. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Vocês querem melhorar como pessoa? Façam incursões nos bairros pobres da cidade, nas favelas, para vocês aprenderem um pouco da realidade do país de vocês.
Saiam dessa bolha maldita aí, ou da religião, ou de uma situação financeira um pouco maior, para vocês entenderem o que é o país. Aí vocês serão pessoas melhores. Mas enquanto vocês estiverem nesse delírio coletivo, que isso é um delírio, né? E alguém está ganhando muito dinheiro com isso, pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso é a mesma coisa da Terra plana. Alguém ganhou muita grana levando um monte de idiotas a acreditar que a Terra é plana, que se você for andando uma hora você vai cair para onde? Então, enfim, né? Mas olha só como é que o assunto desanda, né? Porque, cara, eu vou te falar, ó, ser comunicador é um negócio muito difícil, entendeu? Porque essas questões, elas habitam a sua mente 24 horas por dia. Não tem como escapar disso. E toda vez que você encontra uma oportunidade para falar, você precisa falar, porque isso faz parte da sua profissão. É como reportar. O cara é jornalista. Está na alma dele, não tem jeito, entendeu? Agora imagina quantos milhões de jornalistas não existem hoje no planeta sufocados pelos donos dos veículos, sem poder dizer o que eles pensam. E quantos não estão aí na internet tentando fazer isso por conta própria, pagando para trabalhar. Sim. Enquanto um bando brega, entendeu? Acha que ir para uma cidade, tirar o capeta de lá, tá prestando algum benefício. Quer tirar o capeta? Tira o capeta de você mesmo. Com certeza ele está contigo aí, jovem. Ué. Não é lá na cidade que ele está no meio de vocês aí, ó. Porque essa ignorância tem a ver com o mal. Vocês são incapazes de perceber isso. Como assim? Ainda bem que eu não moro em Caldas Novas e que eu não estava lá, viu? Porque se eu tivesse lá e tivesse dado de cara com esse bando de otários aí, entendeu? Fazendo qualquer tipo de manifestação, eu faria questão de ficar lá dizendo: salve o capeta, olha o capeta, lá vem o capeta, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, tenha dó, não tenha dó. Ó, a gente nunca espera que piore, né? Mas é um erro, viu? É um erro. Parece que para melhorar ainda vai ter que piorar demais. Entendeu? Mas eu acho que o resumo disso tudo é, de fato, a gente promover cada vez mais essa união, né? Esse senso de civilidade e, claro, revertendo em benefício ao turismo brasileiro, para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade de conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, dentro desse Brasil que é continental, e fazendo com que isso contribua para que a gente tenha mais respeito pelas diferenças. Sim, né? Claro. Ampliando nossa consciência cultural, que é diversa. Aceitando as diferenças. Aceitando as diferenças. Nossa. Então, falando de turismo, voltando para o turismo só tem coisas que, aliás, boas para disseminar. Se a gente fosse para essa área, por exemplo, das manifestações culturais, né, que são tantas no Brasil, né, as ligadas à cultura afro, por exemplo, elas são muitas vezes preconceituadas, Sim. ridicularizadas, Sim, ou seja, e basear. E qual é o instrumento que as pessoas usam para fazer isso? A religião. Entendeu? Infelizmente. Ué. E é uma cultura linda. É um negócio assim, tão absurdo, né? Assim, eu vi aquele sujeito lá, aquele extremista chamado Malafaia, né, dizer que é um absurdo aquela bandeira lá, que aquilo deixou ele chocado, que aquilo deve ser algum infiltrado da esquerda ou então de algum bolsonarista burro. Nesse aspecto você acertou, entendeu? Agora, difícil encontrar um que não seja burro ou bandido. Porque, veja bem, nós estamos falando do dia da independência do país, né? Onde isso deveria ser cantado em verso e prosa, falado e tal, não sei mais o que, comemorado e tal. Aí um bando, sei lá, saiu de onde, né? Coloca uma bandeira enorme de um outro país e fica gritando lá para um presidente, um vagabundo, um hipócrita, porque o Trump é um hipócrita. Aquele sujeito, assim, eu desde o primeiro mandato, aliás, muito antes desse cara ser presidente, eu já sabia quem ele era.
Um cara envolvido em falcatrua, em problema, é um sujeito condenado pela justiça americana, ele só não tem pena estipulada, porque não deu tempo, mas ele está condenado. É o único presidente da história dos Estados Unidos que está nessa situação. Mente, o New York Times, no governo anterior, no final do governo, colocou 30 mil mentiras catalogadas que ele contou. Ele mente todo dia. Agora, a mais espetaculosa que ele falou é que as relações comerciais eram desfavoráveis entre os Estados Unidos e o Brasil, eram desfavoráveis. E qualquer imbecil sabe que os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil nas questões comerciais. E aí o seguinte, e ele fala isso e nem muda de camisa, não. Ele é um mentiroso quanto mais mesmo, ele é um vagabundo. Como é que um cara desse chega à presidência dos Estados Unidos? Olha o nível que a gente chegou. Então, isso é o trânsito livre da informação. Né? A gente acreditando que a internet, nossa, vai ser ótimo, todo mundo vai melhorar e tal. Ok, ela tem esse potencial. Mas olha as armadilhas que ela trouxe, olha a desinformação. Hoje, quando você vai comentar alguma coisa com alguém, outro dia alguém falou, não, o Brasil está completamente desandado. Eu falei, é mesmo, cara? Não, porque isso... Aí eu falei, tá, desandado? Então vamos lá. 2024, 23, PIB 3 vezes maior do que o esperado. 24, a mesma coisa. Hoje, o Brasil já não está mais no mapa da fome. Saiu em 24. Ok? A renda do trabalhador aumentou. Tudo pesquisa. Beleza? Salário mínimo teve aumento real. O nível de desemprego é o menor da história do país. O que está ruim? Sabe o que está ruim? É que você está preso numa rede profissional de mentiras que estão dizendo para você o contrário da realidade. Outro dia eu vi o Lavareda, que é um especialista em pesquisa, mostrar um dado num desses sites aí, acho que foi no ICL, parece, uma entrevista, dizendo, olha, está aqui um dado. O que você acha? Pergunta que a pesquisa fez. O que você acha da economia? Ela melhorou, piorou ou não está adiantando nada? Não vai nem para frente nem para trás. Traduzindo foi isso. Aí ele falou assim, olha, melhorou 33%, tá parada 30% e não sei o quê, e desandou 34% ou 35%. Aí ele falou, 35% acredita na informação ao contrário da realidade. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão abrindo o WhatsApp todo dia e tudo que elas têm acesso são notícias mentindo para elas. Aí, imagina você 24 horas sendo bombardeado pela informação. Né? Não, imagina você 24 horas abrindo o WhatsApp e a informação lá dizendo o seguinte, Deus é o capeta. Daqui a pouco você vai acreditar nisso. Porque não, tá todo mundo falando, é verdade, pesquisaram, não sei o quê, descobriram agora não sei o quê, das contas lá, você vai acreditar nessa merda. É o que está acontecendo. Eles estão manipulando milhões de pessoas o tempo inteiro nas redes sociais. Através do WhatsApp, principalmente. A pessoa fica viciada naquilo. Passa a fazer parte da vontade dela. É algo que faz bem a ela. Por quê? Porque já implantaram nela o ódio. Por exemplo, o cara que odeia o Lula, ele não sabe por que odeia o Lula. Ele fala, não, porque é ladrão, não sei o quê, corrupto, mas aí você começa a perguntar, ele só sabe, ele fala, mas não... É até nítido você ver crianças. Né? Crianças exatamente. Ali dentro da sala de aula, minha filha relata coisas nesse sentido, assim. Aí as crianças fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, mas elas não sabem absolutamente nada do conceito, só reproduzem, né? Vou te falar por quê, porque o ódio foi implantado nelas. E aí, para alimentar esse ódio, toda notícia ruim e mentirosa sobre aquela pessoa vai ser aceita, comemorada e compartilhada por aquela pessoa. Ou acabar com isso é um trabalho hercúleo, entendeu? É um negócio muito difícil. Exatamente porque o ódio já foi plantado nessa gente. Tanto de um lado quanto do outro. Não estou falando só de um lado, não. Quando você... se eu coloco um hotel qualquer, um X hotel lá,
e eu começo a fazer a sua cabeça sobre aquele hotel, para você odiar aquele hotel. Toda notícia ruim que eu mandar depois para você, você vai compartilhar. Você vai achar ótimo porque você odeia aquele hotel e você vai compartilhar com todo mundo. É assim na vida normal das pessoas. E para isso, eles estão usando uma ferramenta que poderia transformar a sociedade em alguma coisa muito melhor. Mas, infelizmente, nós temos que passar por esse período sabe, com essa ebulição toda. Até a ficha cair, muito mal vai ser praticado. Entendeu? Infelizmente. Sim. Meus amigos, antes da gente terminar o nosso podcast, eu sempre tenho uma última pergunta, uma penúltima pergunta, que é a seguinte. Quando vocês estavam vindo para cá, vocês foram convidados e tal para o podcast, e aí passou pela cabeça de vocês alguma pergunta ou algum assunto que seria relevante falar, o Leal podia perguntar isso e tal, que a gente não tratou aqui? Se tiver, a hora é essa. Você que é jornalista, principalmente... Vou deixar com o Fábio aí essa responsabilidade. Fábio, você, por exemplo, já tinha que estar lá com uma sequência de... E aí? Eu acho que abordou bem o assunto, né? Explicou o que é o conceito da multipropriedade, né? As vantagens. Para todos os lados. Sim, né? A importância de educar, né? Que isso daí é muito importante. O comprador entender o que ele comprou, porque senão ele vai achar ruim, porque ao mesmo tempo, né, a multipropriedade não é um produto de primeira necessidade. Então não é igual comprar um carro. A pessoa precisa de um carro, vai lá e compra um carro. Precisa de roupa, ela vai sair a comprar roupa. Okay. Então a multipropriedade não tem essa necessidade. Então é um tipo de produto que a pessoa precisa, mas não sabe que precisa. Então, a empresa vai apresentar para ela aquele produto. Ok. Ele vai apresentar, ela não conhece. Estando estabelecida, ela pode dizer, puxa, esse Sim. negócio aqui é bom, porque Sim. todo ano eu viajo. Sim. Essa é uma das conclusões. Mas mesmo quem não viaja, é uma oportunidade de viajar também. Claro, lógico. Sabe? Quem não viaja. Apesar de Caldas Novas ser um destino conhecido no estado de Goiás, tem muitas pessoas que nunca foram em Caldas Novas. Ou muitas pessoas que vão para Caldas Novas é a primeira vez. Então, assim, a gente olha o potencial turístico do Brasil e vê que muitas pessoas, acho que a maior parte da população brasileira não viaja ainda. Então Está dentro do contexto dos problemas que o turismo enfrenta aqui, sim, né? Sim. Então apresentar isso para ele, falar, olha, é uma oportunidade de você viajar todo ano também. Aqui, para esse destino, por exemplo, Caldas Novas, ou para outros também, que você pode trocar esse seu hotel por outro. Então, ele entender bem isso, né, ser educado, eu acho que esse é o ponto principal, né, que eu vejo quando a gente fala sobre multipropriedade. Mas então eu acho que abordou, né, até entrou alguns pontos mais assim, vamos colocar pontos de cancelamento, a gente falou também um pouquinho, né, produtos, clientes não entenderem e reclamarem também, a gente falou, que também é algo que acontece também muito. Outra coisa que eu acho que foi muito legal aqui é que ficou muito claro, né, o podcast mostrou muito claro para todo mundo, principalmente o investidor, né? Porque o cara não precisa ser do ramo imobiliário, basta ele ser investidor, né? Ele fala assim, eu gostaria, isso aí pode ser um investimento legal. Então ele vai lá, faz uma parceria com alguém que seja do ramo imobiliário e entra nessa questão aí. Eu acho que isso foi fundamental, né? No momento em que a economia do Brasil está dando, assim, ela vem se dando bem, vamos dizer assim. O PIB cresceu em 23 e 24, os números são bons, né? Apesar de toda essa briga ideológica aí e tal, não sei o quê, mas o país está indo bem, né? Tem seus problemas? Claro que tem. Que país não tem problema, né? Mas muita gente busca investimento. E no mercado imobiliário,
ele oferece uma segurança que é preferida por muitos, né? Mesmo que a rentabilidade seja um pouco mais no médio e longo prazo e tal, Sim. mas é uma segurança que é uma característica do próprio mercado imobiliário. Então, você está investindo num negócio. Eu me lembro quando eu montei um veículo de comunicação e os empresários eram do ramo imobiliário. Eles tinham uma enorme dificuldade em investir em comunicação. E o argumento é assim, não, cara, seguinte, quando a gente compra uma área, a gente pode até errar no preço que pagou pela área, mas daqui a 1 ano, 2 anos, ela valorizou, a gente ganhou, nunca perdemos, a área está lá e tal. Agora, quando você faz um investimento em comunicação, e se não der certo, como é que a gente vai reaver o dinheiro? Ou seja, é aquela história, né? Você precisa ser do ramo. Não adianta você... eu até falei um dia para um desses empresários o seguinte, olha, um dia ele me mostrou uma área, falou assim, aqui, ó, essa área aqui e tal, não sei o quê, ela é boa por isso, tal, não sei o quê, tá. Eu falei, pois é, tá vendo aí? Então, é porque você é do ramo, né? Você olhou para essa área e viu o potencial dela e tal, né? A mesma coisa acontece comigo. Quando eu estou num veículo e que as pesquisas mostram que ele é um excelente produto, mas que a visibilidade dele não condiz com o quanto ele é bom ou o quanto ele pode representar. Então, o investimento em comunicação para que ele seja um produto 20 vezes mais conhecido é altamente rentável e ela vai dar retorno. Eu consigo enxergar isso como estou enxergando essa caneca. Mas o cara que não é do ramo, não, mas nossa, cara, será? Não adianta, entendeu? Então, assim, eu acho também assim, importante que você mencionou investidor, né? Para não ter confusão mesmo, né? Tem o investidor que ele vai investir no empreendimento para construir o empreendimento, e tem o investidor que é o comprador, né? Que a gente fala que é investimento em férias. Tá? Só deixando claro isso daqui. Porque, eu chamo esse investidor aí de consumidor mesmo. Porque, assim, mas é o usuário, né? Porque deixar claro assim, porque a multipropriedade, assim, de qualquer maneira é um investimento. A lei estabelece o seguinte, né? Que a pessoa pode usufruir, ceder para outra pessoa ou alugar. Então, assim, ela tem essa opção de alugar também. Ok. Tá? Mas não é o propósito do negócio. Do produto, tá? O produto é férias. É férias. Ela pode sim alugar. Pode ter uma renda na multipropriedade? Pode, mas não é o propósito e não tem como garantir essa renda. Então, assim, as empresas não têm como... Quando vai vender, elas não têm como garantir. Olha, você pode comprar que você vai... Alugar. Não tem como garantir isso. Aí seria um outro tipo de negócio. Né? Já não seria com essa proposta. Sim. Eu entendo isso claramente. Estou falando isso só para não confundir. E tem muitas pessoas que compram com esse achando que vai... Mas, cara, quando alguém vai comprar com esse propósito, a pessoa que está vendendo tinha que falar para ele. Ué. Não é não? Essa transparência ela que tem que existir, que entendeu? Tem se por buscado isso cada vez mais. Eu acho que o portal de vocês ele é fundamental nesse aspecto. Sim. Né? Por isso, assim, respondendo agora, eu posso responder a primeira pergunta que eu te fiz. Por que eu deveria entrar lá? Agora eu já sei. E todo mundo que tiver acesso a esse podcast vai saber. Eu não sou do ramo. Não sou corretor, não sou investidor, talvez, quem sabe, possa ser um investidor consumidor, ok? Tá. Mas agora, como consumidor ou como provável consumidor, eu entendo por que eu deveria entrar lá. Por conta desse conjunto de informações que seria fundamental para eu entender onde eu estou me metendo, no que eu estou me metendo, entendeu? Eu não posso comprar um negócio desse pensando, não, porque aí eu vou alugar, vou ganhar dinheiro, isso vai ser Até porque quem compra não entende nada de hotelaria. Não entende de taxa de ocupação, não entende de valor de diária média, Sabe não entende nada, de média, alta temporada. Então, não tem como. Né, é a mesma coisa do sujeito que abre uma pousada pensando assim, não, porque o meu sonho é ter uma pousada, aí ela vai ter um balcão enorme, e ali eu vou ficar sentado ali, meus amigos vão chegar, a gente vai tomar um vinho e vamos conversar, e vai ser maravilhoso e tal. Aí ele pega e faz a pousada. Aí, no primeiro dia, alguém bate na porta dele lá às 4h30 da manhã e fala assim,
tem que preparar o café da manhã das pessoas. É mesmo? Café da manhã? Como assim? Ou seja, aí ele entende a encrenca que ele se meteu, né? Aí ele percebe que os amigos dele serão assim 0,001 de clientes, por cento de clientes no negócio dele. Que as pessoas que vão frequentar o negócio dele não tem nada a ver com ele, que não são amigos, que simplesmente querem usufruir de uma coisa que elas pagaram. E você, bonitão, é que vai servir. Quando o sujeito descobre isso, ele tem uma vontade enorme. Na verdade, o hoteleiro ele tem que gostar muito desse ambiente de hotel, né? Eu conheço alguns que... De servir, né? Servir, A arte de servir. Ele tem que amar aquilo, né? Ó, Não é uma coisa que... eu conheço um que já está há 30 anos nesse negócio e ele está de saco cheio, entendeu? Está de saco cheio, porque... assim, é essa rotina, lá em Arraial da Ajuda, é essa rotina de levantar cedo, e café da manhã, e gente que reclama, e gente que cobra o que não poderia ser cobrado, entendeu? É gente que quer fazer coisas que não foram contratadas, como, por exemplo, botar mais pessoas num apartamento que foi alugado só para ele. Sim. E, enfim, N pepinos que você passa a administrar e fala assim, meu Deus do céu, não era isso que eu queria. Tendo paciência, sendo cordial, explicando. Não era isso que eu para queria. não criar indisposição. Eu acho que a pousada talvez perfeita, né? É aquela que assim, não, aqui não é uma pousada, é a minha casa e é assim, ó, eu aceito só quem eu gosto, entendeu? E ponto final. Se eu não for com a cara do sujeito, não tem conversa, entendeu? Ou seja, não é hotelaria. Ok? Passa longe da hotelaria. Não é hotelaria. Não, na minha pousada é assim, ó. Só meus amigos, só gente que eu gosto. Pousada Jurubebas. Então, só para amigos, slogan, só para amigos. Pois é. Então, assim, aí não é hotelaria, entendeu? Esse tipo de negócio eu até entendo. Se o cara quiser fazer, ótimo. Não, mas que eu não vivo da pousada também. Eu faço outras coisas e tal. Então, a pousada não. A pousada é só uma maneira de eu receber pessoas que não necessariamente eu conhecia. Mas que eu acho, não, esse cara tem um papo legal, quem sabe a gente possa aprender alguma coisa. Não, vou aceitar você como hóspede. Ponto. Mas aí não é hotelaria, né? Vai que esse estilo pega. Então, assim, é muito difícil. Hotelaria, na verdade não é hotelaria, né? É o turismo, né? Em si. Muita gente não entende direito o que é o turismo e como que... Olha só, nós estamos falando de uma coisa aqui que está ligada intimamente ao turismo, né? À indústria do turismo, e que não necessariamente é o que a gente imagina sobre turismo. E quantas coisas não estão nessa indústria e que a gente não tem nem ideia do porquê que elas estão lá. Agora, uma coisa é certa, que ficou claro aqui: faltam políticas públicas, vontade política principalmente, e uma bancada do turismo, né? Quem sabe? Quem sabe algum dia, né? Assim, daqui a uns 3 séculos, talvez, 4 séculos, né? Que os meus caras, se você pegar o que alguns países da Europa faturam com a atividade turística, com a indústria do turismo, por ano, e comparar com a gente aqui, você fala assim, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente tem uma região amazônica que sozinha dá conta de uns 5 ou 6 países da Europa a nível de potencial. E os governos nunca olharam para isso. Como é que pode isso? E é um dos turismos internacionais maiores aqui do Brasil, né? Eles recebem muitos turistas internacionais. Imagina... Tem o mundo inteiro de olho. Exatamente. Imagina se o governo aplicasse nisso de verdade, tivesse política pública assim de médio e longo prazo. Pelo menos isso, mas não tem. Não tem a remenda aqui, remenda ali e tal, e o turismo vai indo por conta dele mesmo, e a atividade vai indo e tal, mas aquele plano safra para o turismo, a gente vai ter que esperar. Por quê? Porque o plano safra para o turismo precisa de uma bancada naquele congressinho de merda que a gente tem, infelizmente. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, é triste, viu? É triste você ver um Congresso propondo coisas como, por exemplo, a PEC da blindagem.
Vamos nem falar sobre isso, né? Vamos não, chega. Chega, ó. Deixa eu te falar, Flávia. Foi um prazer tê-la aqui. Igualmente. Eu espero que o Jurubebas seja mais um canal aberto na vida de vocês, né? Não só o portal lá e tal. Quando tiver novidade ou alguma coisa, algum assunto, algum tema importante, não, a gente, isso aqui dá um podcast. Estamos à disposição, beleza? Você será sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada pela oportunidade. Fábio, mesma coisa. Você, principalmente, que é jornalista, né? Que pode estar atuando também, qualquer coisa que você precisar e tal, estaremos sempre aqui à disposição para bater essa conversa, esse papo absolutamente aberto, que ajuda bastante quem consegue assistir. Obrigado, prazer, viu? Estar aqui com você. Conhecer você também, foi um prazer também. Opa! Tá? E está sempre aberto também. A gente está precisar mesmo também do nosso canal também, Turismo Compartilhado, a gente também está sempre aberto. Beleza. Então, ó, para você que esteve aí acompanhando a gente até aqui, chegou aquela hora de dizer que compartilhar é muito importante. Beleza. Se quiser dar o like também, é a mesma coisa. Quer compartilhar, comentar, o povo comenta aí embaixo, comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou, se tem alguma pergunta e tal, que a gente pode direcionar a eles depois. Enfim, né? Participar, porque isso traz relevância para o Jurubebas, que este mês de setembro vai completar 2 anos. Sabe o que é isso? Presta atenção. 2 anos fazendo aqui edições semanais do podcast sem ganhar R$1. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Ou seja, eu sempre tive noção, não só eu, como o Rodrigo, que é meu sócio aqui, que a gente precisava de um canal estruturado e tal, né? Não, a gente precisa pelo menos de alguma coisa para dizer que tem um canal, que tem um podcast. E o Jurubebas está completando, então, os seus 2 anos, que é a nossa data limite, né? Realmente estruturado, né? Do ponto de vista do equipamento, do estúdio, do que tem aqui e tal. Agora, principalmente da quantidade de conteúdos viáveis e muito bons que já tem no canal. Tem dezenas e dezenas de programas lá e todos eles trazem muita coisa boa, produtiva e positiva para qualquer um que acessar. Então a gente precisava dessa base aí para dizer, bom, então agora vamos começar a pensar comercialmente como é que pode ser para a gente existir e tal, né? Então é isso. Mas até agora foi na força, na raça e no talento. Beleza? Vocês pensaram que não, né? Esses caras estão ganhando dinheiro, a gente está gastando. A gente gasta o que não tem aqui para manter o podcast no ar. Mas eu espero que isso, qualquer hora dessa, mude, né? Até porque também, né, eu que sou dessa área há muito tempo, eu me sentia em dívida, né? Assim, não, eu precisava de um veículo em que eu não tivesse que dar satisfação só à minha consciência. Porque não tem coisa pior no planeta do que você estar impedido, né, por algum nível de censura que venha do seu empregador. Porque quando você trabalha para alguém, você está vendendo o seu tempo. No caso da comunicação e do jornalismo, o cara entende isso, o empregador, muitos deles entendem isso como venda da consciência. E não é verdade. Não, eu vendo para você o meu tempo. 3 horas por dia. 4... Agora, a minha opinião eu não vendi, não. Como assim? A minha consciência, não. Você não vai me obrigar a falar o que eu não quero aqui de jeito nenhum. Mas eu não estou aqui para julgar as pessoas que fazem isso. Cada um tem os seus motivos, né? Mas eu me sentia em débito, de alguma maneira, porque eu já tive 1 milhão de problemas trabalhando em veículos que não eram meus, exatamente por causa dessa postura, porque eu vou falando e não quero saber. Aí vem uma briga, uma encrenca, outra e tal, e eu fui sobrevivendo o tempo todo, né? Mas nunca as minhas opiniões, principalmente aquelas que não iam, né, ao interesse da empresa onde eu estava trabalhando, ao interesse comercial principalmente, dava merda, né? Mas eu sobrevivi, vamos dizer assim, né?
Não passei fome, não. Agora não, agora o Jurubebas é nosso, meu, seu, da Flávia, do Fábio, do Rodrigo, né? De todo mundo que participa aqui. Aqui, se me der na telha, eu falo mesmo, não tô nem aí, entendeu? Agora, repara que eu não faço calúnia aqui. Eu não acuso ninguém de nada, porque eu só faria isso se eu pudesse provar e se tivesse um grande motivo. Eu dou a minha opinião, baseado no que eu sei, baseado no que eu vejo, baseado no que está escrito, no que é público, que é bem diferente, entendeu? Aqui não existe a prática do mau caratismo e jamais existirá. Enquanto eu estiver aqui, pode ter certeza que isso aqui não vai rolar, não. Então, é isso. E eu vou pensar aqui numa forma de comemorar essa data num programa específico aqui, especial, né? Vou trazer a Jurubeba, que a gente não trouxe mais, a cachaçinha Juru, que também fazia parte, faz parte ainda do processo, né? E vamos tentar comemorar esses 2 anos de Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Beleza? Isso para te deixar em dúvida, né? Você pode achar que é ou não é. Para nós, tanto faz. Só espero que você tire daqui sempre uma experiência positiva e boa para sua vida. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Muito bom. Jurubebas.